Começa agora mais uma edição do Beatcast. Uber aqui não pode não. Sou taxista, João Pessoa, e você é quem? Eu quero ver no sair daqui. Pode aqui, aí tá... Chegando aí. Tá me chamando de palhaço agorinha você. Eu quero ver aqui. Sai na Uber aqui, não roda não. Meus queridos amigos, é um prazer embananável fazer parte de mais um episódio deste, que é o podcast mais sem pauta e cheio de conteúdo do Brasil. Jansen, como é que você tá, meu amigo? Tudo certo. Faltei no episódio anterior, mas voltei aqui para compensar com tema mesmo. muito bom. O tema é bom, vocês vão gostar. Com certeza, um tema muito interessante. E se vocês acham que o Uber é bom, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. A gente conhece um projeto que tem tudo para ser ainda melhor que o Uber. Hoje estamos com um representante da Arcade City, o senhor Renato Quintanilha. Como é que você tá, Renato? Tá tudo tranquilo contigo? Tô bem, obrigado. E vocês aí? Graças a Deus. Certo. Tamo ótimo, cara. Eu tô melhor que o teu Windows 10 lá que tava te dando pau, cara. Volta e meia essas atualizações acabam pegando a gente de surpresa e fico sem acesso ao computador durante um tempo. Você sabia que essa última grande atualização do Windows 10, ela afetou mais da metade dos usuários no mundo todo? Eu vi uma reportagem aí, tem bastante gente reclamando que foi uma atualização que tirou bastante funcionalidade ou acrescentou, tá dando muito problema. É horrível, cara. E o assunto de hoje é muito interessante, é justamente sobre a descentralização. Só que no caso, a descentralização do transporte público. Fala um pouco pra gente, Renato, sobre a Arcade City. Qual o conceito por trás dessa startup? O conceito é dar liberdade para as pessoas se locomoverem e não ficarem presos a uma empresa, né? Lá fora, eles chamam a Arcade City, inclusive, de Uber Killer. Porque Uber Killer, porque o Uber veio com um conceito, né, de ligar as pessoas que querem ser transportadas diretamente com os motoristas que querem prestar serviço de transporte, só que ela se posiciona no meio dessas duas pessoas, né? O Arcade City não, ele é peer-to-peer, ele conecta diretamente as pessoas aos motoristas e a negociação do valor, de forma de pagamento, do transporte, ele é feito ali na hora entre as duas partes. Não tem nenhum intermediário, não tem nenhuma empresa centralizada que defina os preços, que defina quem é que vai atender. Então ela é totalmente aberta e ela não escolhe assim, qual cidade que vai atuar. Ela está disponível para o mundo inteiro, então basta as pessoas se organizarem localmente e começarem a empreender de forma a prestar um serviço de transporte para a população. Basicamente é isso. O Uber, ele pré-determina os pontos em que você pode ou não utilizar o Uber, ele pré-determina automaticamente as tarifas de acordo com a demanda, de acordo com o horário. No caso da Arcade City, então, isso não acontece. Você acessa o Arcade City, você procura motoristas próximos que possam fazer uma viagem para você e toda a negociação é feita diretamente com o motorista, ela não passa por um pente fino de um Uber da vida do Arcade City. É tudo como se fosse um P2P apenas focado para transporte público, seria isso? Exatamente. Inclusive, o Arcade City ele não faz uma cobrança, ele não retém uma parte do pagamento de cada viagem. O Uber ele cobra entre 20% e 25% aqui no Brasil de cada viagem que o motorista faz. O Arcade City 25%. O Arcade City ele não cobra nada. Ele disponibiliza a plataforma gratuitamente para as pessoas e isso vai poder fazer com que as pessoas que trabalham tenham uma renda maior e pode até prestar um serviço diferenciado para as pessoas, porque ela pode dar um desconto, ela pode acrescentar melhor o seu carro, prestar um serviço de maior qualidade. E a gente tem visto muita reclamação dos motoristas quanto a isso, porque volta e meia o Uber decide mudar a forma de tarifa, a forma de cobrança deles, e ao invés de melhorar a forma de rendimento dos motoristas, eles estão perdendo rendimento ao longo do tempo.
Então, e como é que a Arcade City, nesse caso, já que a Arcade City não cobra sobre as corridas, como é que ela rentabiliza? Ela vai rentabilizar a partir de uma plataforma de pagamento que vai ter dentro do Arcade City. Ela vai funcionar como uma wallet de criptomoedas. Ela em dezembro fez um ICO com o lançamento do token, do ARCD, do Arcade City, que vai funcionar como meio de pagamento dentro da plataforma. O token, e vai ter também com pagamento com cartão de crédito. Então, no caso, quando for feito um pagamento através de um cartão de crédito ou através dos tokens, vai ter uma pequena taxa, como se fosse um pagamento de uma maquininha de cartão. Né? Sim, que tem que cobrar nesse caso. Isso, não tem como. E aí, é nessa cobrança que eles vão ter a rentabilidade e também na valorização das moedas que eles vão disponibilizar no mercado. Então, eles vislumbram que essa é a parte de monetização da empresa. E essa questão da precificação personalizada, você vê isso necessariamente como uma vantagem com relação ao Uber? Você acha que os preços que o Uber praticam hoje são preços injustos, ou eles poderiam talvez ser melhores, ou talvez você não colocando um piso e um teto para os preços do serviço ofertado, isso pode abaixar ainda mais os preços e ser relacionado à concorrência? Isso aí é um estímulo ao livre mercado. Então as localidades vão definir os seus preços a partir das realidades locais. Não vai ter uma organização que vai ditar o preço do quilômetro, o preço por minutos do transporte. Então, no caso, é realmente quem presta o serviço que vai ver quanto é que ele realmente custa e quanto é que ele pode cobrar. Por exemplo, quando você faz uma viagem de mudança, você aluga um caminhão frete, o cara define o frete para você, ele te dá um valor de acordo com a quantidade de móveis, a distância que ele vai transportar. Então funciona mais ou menos dessa forma. A negociação é diretamente entre as pessoas, não tem uma empresa centralizada que cuida disso. Que você diz, ele seria os driver guilds que informa no site? Os o quê? Não entendi, desculpa. Seria os driver guilds que está no site? Seriam cooperativas descentralizadas daquele determinado lugar para fazer o preço? Isso. As que eles chamam de guilds, né, que seriam como se fossem organizações locais de no mínimo 3 pessoas. Isso é para também forçar as pessoas a se auto-organizarem localmente para divulgarem o serviço e também criar uma confiança na localidade em utilizar aquele serviço com determinadas pessoas. Porque imagina, você vai estar lá qualquer um aberto para poder fazer o serviço e as pessoas não conhecem quem é que vai estar prestando serviço. Hoje, teoricamente, o Uber faz uma pré-avaliação, ou deveria fazer, mas a gente sabe que não faz. E de quem é que não faz. De quem está entrando na plataforma. Então, essas guildas, eles vão ter suas próprias regras de entrada de novos motoristas naquela localidade. Então, documentação do carro, documentação da pessoa, isso vai ser feito localmente. Não vai ser feito a empresa que vai dizer quem pode ou quem não pode entrar. E com isso você dá poder para as pessoas e também darem a oportunidade de elas organizarem de forma localmente, e vão ser pessoas da localidade que conhecem as pessoas, não é alguém desconhecido. Então, quanto mais pessoas participam desse grupo, a confiança das pessoas utilizarem aquele serviço é maior. Por exemplo, o Uber, você chama, você não tem ideia de quem é que está vindo te buscar. É a matriz do sistema lá, o algoritmo que define quem vai mandar. Então, você pode ter guildas locais, por exemplo, só de mulheres. Bacana, então, legal. Então uma mulher saindo da noitada, vai lá, já tem uma guilda que ela conhece, que só tem mulheres que trabalham, ela chama uma pessoa que está disponível e faz o transporte para ela. Muito bom. Se eu sou mulher, eu tô na balada, eu tô bêbada, eu chamo o Uber, eu vejo um cara com a cara do Jansen, eu pulo fora do carro. Porra, minha cara, velho. Dá? Porra, então... Essa cara de terrorista aí. É exatamente esse o exemplo que eles dão, que é para essas criações diferenciadas de guildas. Até, por exemplo, você tem transportes de pessoas com cadeira de rodas.
Então vai ser criada uma espécie de especializações que vão permitir que pessoas já saibam diretamente como é que vai chamar isso. Por exemplo, hoje quem tem os cadeira de rodas vai chamar o Uber como? Vai vir aleatoriamente qualquer um, não tem uma especialização. Então, a partir dessa auto-organização local, vai ver a partir da demanda que tem no local e da organização. Vou criar uma guilda só de mulheres, uma guilda só de carros de luxo, que só aceita carros top. E aí eles pedem no mínimo 3 usuários daqui para formar uma guilda para poder trabalhar. No mínimo 3 usuários. Dois não podem fazer o Arcade City. Não. É porque também isso vai ser obrigatório, tá? Você não vai poder ser um motorista sozinho. Você vai ter que pelo menos arrumar 2 outros motoristas no local para poder criar esse movimento. Porque isso atrai também mais pessoas, né? A auto-organização, quando você vê lá mais pessoas se juntando para fazer alguma coisa, isso vai atraindo outras pessoas e vai criando notoriedade. Então, uma coisa também que o Uber não permite fazer é que os motoristas tenham uma carteira de clientes, né? Uma pessoa possa ser chamada diretamente. Se o motorista do Uber fizer serviço por fora, ele pode ser excluído da plataforma. Verdade. Todos fazem isso. Todos fazem isso. Pois todos. Mas se o Uber descobrir, eles podem ser expulsos. Então, o próprio Christopher, que é o CEO da Arcade City, ele era motorista de Uber. Entendi. E aí ele fala que 20-25% das pessoas que ele pegava pediam contato para poder dar continuidade, para pedir para outras ocasiões, porque ele prestava um bom serviço e as pessoas queriam chamar ele. Só que, pelas regras do Uber, ele não poderia fazer isso. Então é até um estímulo a mais para que as pessoas possam prestar um serviço melhor. Porque ela vai cativar. As pessoas procuram a descentralização nas coisas, né? Naturalmente. Porque acontece? Se você prestar um serviço excelente, você vai ganhar lá 5 estrelinhas, tá? Mas se você não fizer o básico, também pode ganhar 5 estrelinhas. Mas você não tem uma motivação de ter um cliente que vai te chamar mais vezes. Incentivo, porque não tem um incentivo de você prestar um serviço diferenciado. Então, no Arcade City, você pode prestar um serviço altamente diferenciado, que as pessoas vão poder te chamar diretamente, não vai depender do Uber, porque hoje os clientes são do Uber, não são do motorista. Já que você falou aí... engraçado? Pode falar, Jans. Beleza. Já que você falou em incentivo, eu tava lendo aqui que existem algumas formas que o Arcade City incentiva, se eu não me engano, é com prêmio, não é recompensa, indicações. Vai ter isso no ecossistema? Vai ter uma espécie de gamificação, tá? Legal. Em que ele vai pegar essa parte dessa remuneração que eles vão ter através dos pagamentos internos na plataforma e vai direcionar para as guildas e para os usuários. Legal. Então isso é mais para dar um estímulo para que as pessoas estimulem outras a utilizarem, porque o Uber tem um faturamento gigantesco e uma verba de marketing absurda. Verdade. E aí o Arcade City não vai ter isso, porque ele não cobra nada, né? Então vai depender das pessoas localmente fazerem o marketing dos seus negócios de transporte. Então isso vai ser uma forma também de retornar uma parte do que a empresa está ganhando com as viagens para eles. Legal. Então vai voltar dinheiro para as guildas para eles poderem investir em marketing, em formas de parcerias que eles podem fazer com comércios locais, de descontos, de compras coletivas, enfim, tem diversas formas que a plataforma vai estimular as pessoas a participarem e se unirem em torno de um benefício mútuo. Entendeu? Vai fazer o Arcade. E aproveitando que você falou. Pode ter uma guilda só disso, de motoboy também. Legal. É uma coisa que a gente está pensando em divulgar com você vai ter uma guilda só de motoboys, por exemplo. Outra dúvida assim, legal. Hoje a plataforma ela roda na blockchain, não é isso? Na blockchain da Ethereum, se eu não me engano. No caso o token dela é no Ethereum, tá? Ele roda no ERC20 da Ethereum, mas ela ainda não está pronta para as transações ainda, tá? Certo. O Arcade City vai utilizar a blockchain de 2 formas. Hoje eles não pensam em colocar como insere no processo devido à estabilidade da plataforma de blockchain de repente não suportar no futuro a quantidade de transações
de corridas que vão ter ao redor do mundo. Entendi. Então, o que eles fizeram? Colocaram em paralelo o sistema de pagamento, que pode ser opcional ou não. E a outra forma vai ser... eles estão utilizando criptomoeda? Desculpa interromper. Ele vai ter outras criptomoedas além do Arcade City para aceitar dentro da carteira, certo. Que vai ser a partir da carteira da Edge Security. Então, o Arcade City vai funcionar como uma wallet no celular, que a pessoa pode pagar através do token do Arcade City ou Bitcoin ou outro qualquer. Não sei quais, ainda não está definido quais que vão estar disponíveis. E a parte de identidade também vai ser na blockchain. Então, a identificação dos usuários, informações deles vão estar lá. Então, a ideia é que também seja feita as pessoas também tenham controle das suas informações. Uhum. Não é igual o Facebook e Google que você coloca lá e a informação fica com a empresa, né? Uhum. No caso, essa informação vai ser de responsabilidade do usuário. E o que acontece, por exemplo, eu contrato o serviço do Arcade City e eu sou muito maltratado pelo motorista, ele não faz a corrida direito, não segue o acordado. Uhum. Como é que eu faço para denunciar esse motorista e como é que é feita essa filtragem dessas denúncias pela plataforma? Isso, a parte do compliance vai ser feita pelas guildas localmente. E aí eu acho que aumenta até a quantidade uma possibilidade de você ter um retorno positivo, um tratamento mais personalizado das reclamações. Porque você vai falar com uma guilda que é local. E eles vão estar interessados em que porque você vai poder avaliar também os serviços do motorista, da guilda do Arcade City. Então, quanto melhor a pontuação da guilda, melhor ela vai ser vista para a sociedade, né, para os clientes. Então, isso vai ser critério de avaliação também. Então, a responsabilidade, num primeiro momento, é da guilda local. Caso não seja resolvido, você vai poder contactar o Arcade City e aí o Arcade vai poder avaliar o caso e intervir de forma um pouco mais centralizada. Mas, a princípio, a ideia é deixar essas questões serem resolvidas localmente. Eu te perguntei isso daí justamente pelo seguinte: eu moro em Paraty, que é uma cidade pequena, né? Uhum. E como você sabe, toda cidade pequena é um microcartel. Uhum. Tudo aqui funciona na base do cartel da Paz do Conchavo. Minha preocupação era, eu tenho aqui duas guildas no máximo de Arcade City, as guildas funcionam mal pra cacete, e eu vou reclamar pra essas guildas que não estão nem aí pra melhorar o serviço. Eu falo, se descentralizar demais isso, não pode formar um cartelzinho ali só dentro dos interesses escusos lá dos motoristas, se o Arcade City não pode chegar lá e, vamos parar com isso daí, vocês não estão mais credenciados a trabalhar pela plataforma, porque vocês estão fazendo serviço ruim, estão cartelizando o serviço, né? Preocupação era mais isso, porque não dá para você descentralizar 100% nada, né? Virar anarquia também eu acho que seria muito perigoso. Mas assim, o mercado pune, né, cara? Então, assim, sim. Se eles começarem a prestar um serviço ruim, eles vão morrer. Eles não vão continuar atuando no mercado. Ou vão abrir margem para outras pessoas se organizarem e prestar um serviço melhor e vai acabar com eles de qualquer forma. Uhum. Então, vai ter as guildas, elas vão seguir também os preceitos éticos que o Arcade City pregoniza. Então, eles vão ter um hall de coisas de itens que eles vão ter que seguir, que são globais, são universais os conceitos, e que eles não seguindo, eles vão poder ser excluídos da plataforma, sim. Mas aí você pode acessar diretamente o Arcade City e aí sim vai atuar. Mas a princípio é empoderar as localidades para se autogerirem, né? O máximo possível. Isso muito bom. Show. E sobre a... Pode falar, meu querido. Vai, Rafa, acho que você vai falar a mesma coisa que eu. Vai lá. Não, era a mesma coisa mesmo. Então vai lá. Relativo à presença da Arcade City no Brasil. Como é que está sendo desenvolvido isso? A gente tem alguns grupos que estão se formando em algumas capitais, principalmente.
Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, algumas cidades, Pará, Goiânia, tem algumas capitais, Porto Alegre também tem bastante gente. Então, assim, a ideia é trabalhar no Brasil inteiro e não ter uma restrição de cidade, até porque é uma coisa que está até acontecendo curiosamente nos Estados Unidos. Tem cidades do interior que não são mercados interessantes para o Uber. Então, e lá tem pessoas começando a trabalhar com arcade em cidades rurais também. Legal. Então tá gerando trabalho, renda e serviços em locais que não são interessantes para os grandes players do mercado, Uber, Cabify, 99, seja lá o que for. Então, o que a gente faz é dar suporte para que esses grupos consigam se organizar e trabalhar e prestar o serviço. Então, assim, nesse primeiro momento, ainda está um pouco devagar, porque as pessoas ainda não estão completamente entendendo o conceito do Arcade City, que é diferente das outras plataformas. No sentido de que as outras plataformas, elas investem em marketing, em publicidade. E aí a pessoa entra, né, presta todas as documentações, é aprovado, entra na plataforma e ele fica lá parado esperando cair um passageiro para ele. Isso. Beleza, caiu. No caso do Arcade City, é claro que vai ter alguma coisa que a empresa vai dar uma investida em marketing, mas como a coisa é muito pulverizada e aberta, vai depender muito mais das pessoas localmente divulgarem o empreendimento delas, né? Elas têm que enxergar que elas são agora empreendedoras e realmente donas do seu negócio. Porque o Uber, ele fala que seja dono, seja seu patrão, trabalhe a hora que você quiser, mas isso é mentira. Não é bem assim. Porque quem determina o valor que ele vai receber é o Uber. Quem determina quem é que ele vai atender é o Uber. Então, não é tão, assim, liberdade de trabalho. Acaba as pessoas ficando dependentes daquilo. Então, assim, algumas pessoas estão começando a entender que realmente a responsabilidade do sucesso depende exclusivamente dela. A gente vai dar todo o apoio, vai ter um fornecimento de materiais publicitários padrões para que eles possam divulgar localmente, mas vai depender de cada guilda local se promover, prestar um bom serviço. Entendi. E seguir em frente. Mas hoje quem quer começar a dirigir pelo Arcade City nessas cidades que você já falou, o que a pessoa tem que fazer? Ela ir atrás de um grupo ou ela basta se cadastrar no site que vai indicar um grupo? Hoje a pessoa pode entrar e trabalhar individualmente. Ainda não tem a obrigatoriedade de ter uma guilda local. Entendi. Até para poder a gente mapear onde né? E saber onde é que tem. A pessoa vai entrar e vai poder ver as guildas no mapa. Então, se tiver uma próxima, ele vai poder, num raio de 50 km, ele vai enxergar no mapa que tem uma guilda ali, vai poder entrar em contato. E em outro caso, quando isso já tiver de forma obrigatória, a gente vai poder orientar qual é a guilda mais próxima. E se ficar muito longe, inviabilizar, a gente cria uma guilda tipo nacional para o cara pelo menos começar a trabalhar e aí ao longo do tempo ele conseguir conscientizar outras pessoas de empreender nisso e tomar conta do negócio localmente. Porque para mim o problema é que quando você trabalha em cidades muito pequenas, como até Paraty é o exemplo, aqui você só tinha literalmente 2 motoristas que fazem Uber na cidade inteira. Deve ter no máximo entre 30 a 35 mil habitantes. A cidade é bem pequenininha. A maioria dos motoristas aqui são taxistas. E só para você ter uma ideia, sabe quanto custa para você rodar 2 a 5 minutinhos de táxi em Paraty? Papo de 25 a 30 reais. Caramba. Porque é tabela fixa. Aí entraram esses 2 motoristas de Uber, né? Pouquinho, né? Menos do que seria supostamente o limite para você poder trabalhar no Arcade City. E resultado, o que um livre mercado ditaria? Eu vou abaixar meu preço como taxista, se o cara me pagar em dinheiro eu vou dar desconto, que nem se faz em Sergipe, inclusive lá em Aracaju que eu percebi isso. Pô, no Rio de Janeiro os caras levavam porrada,
eram ameaçados de morte. Pior que Sério é. isso. Uma coisa séria, é verdade. As pessoas solicitavam Uber no local, dentro da favela, lá na Mangueira. Não tinha ninguém e dava um susto no cara. Enfim, começou a ficar inviável para os caras poder trabalhar com Uber em Paraty, porque não tem muito mercado, e o mercado que estava começando a crescer, começando a ficar embrionário aqui em Paraty, morreu por causa da sabotagem que esse cartel nojento de taxistas aqui começou a fazer para tentar sabotar a concorrência, que eu acho ridículo. E aqui em Niterói, eu sou daqui de Niterói, e aqui eles criaram um aplicativo aqui local que, se a pessoa chamasse pelo aplicativo, ganha um desconto de até 30% na corrida. Então os caras começaram a se mexer porque viram que estão perdendo mercado. Só que o cartel aqui está muito forte e a prefeitura está baixando uma lei aqui que só vai poder rodar no município quem tiver placa do município. Que se criou várias regras esdrúxulas para atrapalhar o máximo possível, alegando que os carros do Uber são o que estão atrapalhando o trânsito em Niterói. Olha só. Só que é exatamente o contrário, porque quando você tem um carro que atua coletivamente, é menos um carro na rua que alguém vai chamar, que alguém vai utilizar. Vai desocupar as ruas porque você tem uma malha de transporte melhor e as pessoas não precisam sair com o seu carro da garagem. Vai ter um serviço bom, de qualidade, a um preço justo. E tem pessoas aqui até desistindo de ter carro, porque tem ciclovia, em alguns lugares tem faixa de ônibus com transporte. Então, assim, ao invés do município incentivar as práticas empreendedoras que vão melhorar o município, não. Eles querem proteger um grupo de pessoas, que aqui são 1.200 legais, fora os ilegais, para poder manter esses caras. Tá? É véspera de eleição, esses caras são influenciadores na cidade. Então, assim, é complicado você empreender, sendo que o Estado mesmo atrapalha o próprio desenvolvimento. Verdade, Uma Renato. pergunta que eu queria fazer com relação à segurança. Rafa, vamos chamar um intervalo e aí você faz a pergunta no próximo bloco? Vamos. Cara, tu falou, tá falido. Tá falido, vai lá. Então vamos puxar aqui o intervalo. Daqui a pouquinho a gente tá voltando, pessoal. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau. Você já ouviu falar da RTM? É uma plataforma P2P conectada a mais de 500 bancos em 40 países que permite operar em vários pares de criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, Zcash, entre muitas outras. Compre e venda criptomoedas e resgate seus lucros diretamente em sua conta bancária. Acesse rtm.io. A Walltime é a primeira corretora de bitcoins do Brasil a oferecer atendimento personalizado 24 horas por dia. Além de praticar uma das melhores taxas, possui uma das plataformas mais seguras e estáveis do mercado. Acesse a Walltime através do site walltime.info. Beleza, Renato. A pergunta que eu estava fazendo para você, antes da gente passar aqui para o segundo bloco, relativa à segurança. Tecnicamente, o Uber ele faz a verificação do histórico do motorista quando ele aplica para poder trabalhar no serviço. Se ele é socado de multa, se ele já foi preso, se ele já matou alguém, papapá. Teoricamente, eles fazem esse tipo de serviço. A Arcade City, ela não faz esse tipo de serviço, correto? Sim, quem vai fazer vão ser os líderes das guildas locais. Entendi. Então, essa era uma preocupação que eu tinha. Então, isso quer dizer que pode, de repente, aquartelar uma guilda num determinado município, num determinado bairro, de motoristas. Eu não consigo entrar no Uber, não consigo entrar no táxi. A pessoa pode acabar fazendo uma guilda, montar uma guilda no Arcade City, de 3, 4, 5, 6 motoristas que tem esse tipo de problema, correto? Correto. E qual seria a forma melhor do cliente que supostamente não sabe disso se precaver? A gente vai... Cada guilda ela vai ter que criar as regras e publicar as regras de entrada. Então, todas as pessoas vão ter acesso a essas informações.
Então, assim, antes de chamar, o cara pode ir lá ver quais são os critérios que esses caras utilizam para validação de documentos. A gente está pensando em conectar o perfil do cara do Facebook na plataforma, então o cara vai poder ver se esse cara não é um fake ou se já utiliza a plataforma utiliza o Facebook durante algum tempo. Enfim, a gente vai tentar criar algumas outras coisas via sistema de validação. Uhum. Mas a princípio quando você puxa no aplicativo para chamar alguém do Arcade City, quais são as informações que aparecem na tela para o cliente? Hoje vai ter lá o nome do cara, alguns dados de contato, tipo de carro, e um campo ainda básico de informação. Mas a placa do carro aparece? Aí não é um campo específico, mas a gente sugere que o cara coloque na informação. Eu acho que isso daí poderia ser muito interessante como algo obrigatório a preencher, sabia? Porque já tem aplicativo mobile, inclusive, que você coloca o número de placa do carro e ele verifica se o cara é cheio de multa, se o cara comete várias infrações no trânsito. Eu acho que esse tipo de coisa, assim, sugestão de leigo total. Eu acho que isso daí seria muito legal para aumentar a transparência do motorista para o cliente. Entendi. Não sei se você concorda. Eu vou sugerir para eles colocarem um campo para o cara colocar a foto da placa do carro. Isso. Boa ideia. E aí ele consegue coletar via OCR e fazer qualquer tipo de pesquisa em cima daquela placa do veículo, a princípio. Né? Isso, acho fantástico. Daria muito mais transparência e evitaria problemas. Se a placa for fria, tem aplicativo que descobre se a placa é fria. Uhum. E assim, como você falou em perguntas, qual a relação dos desenvolvedores e da equipe que está por trás do projeto com a comunidade? Porque eu conheci vocês, por exemplo, através do grupo do Facebook, né? Eu consegui mais informações lá. Eu achei incrível que o próprio desenvolvedor, o criador do aplicativo, está lá falando com a gente. Eu achei muito bom isso. Sim. Qual a relação? Isso. Diferente de qualquer uma outra, e uma coisa que me surpreendeu bastante, é que eles estão abertos a realmente isso, a ver o que as pessoas estão falando e interagindo com a plataforma e indicando problemas, dando sugestões de melhoria. E muita coisa eles fazem porque é demanda da galera que está utilizando. Então é bem transparente também. As modificações que ele vai fazendo, ele vai falando. Então assim, aqui no Brasil o pessoal está até muito ansioso, né? Porque foram adiados alguns prazos por conta da mudança, toda a reconfiguração do sistema. Então o que eu achei muito bacana é realmente essa transparência. Ele colocou lá um link que você pode ver todas as funcionalidades que estão listadas para serem corrigidas, o que está corrigindo e o que já foi corrigido. Então, assim, isso você não vê em lugar nenhum, né? O Uber faz as coisas do jeito que ele quiser, quando ele quiser. Não tem uma transparência. Então, você sabe quando foi a primeira vez que eu ouvi falar do Arcade City? Num blog que eu acho sensacional o nome, é foda-se-o-estado.com.br. Acho que eu sei qual é. Acho fantástico essa página. Mas não sou libertário não, mas acho fantástico. Outra pergunta. Deveria ser. Outra pergunta em relação ao token. Você mencionou o Arcade Token. Como é que funciona assim? Foi uma ICO, não? Ou vocês não tiveram arrecadação anterior e fizeram por conta própria o orçamento? Ou como é que funciona assim? Se eu quiser comprar o token para especular, eu posso fazer isso para negociar futuramente? Como é a distribuição desse token? O token ele foi criado em dezembro, teve lá a arrecadação, não foi 100% vendido, tem uma parte lá que é dos fundadores, parte de desenvolvimento e tal. Claro. E aí, quantos % fica com os fundadores? Agora de cabeça eu não lembro, tem que ver o white paper deles. Mas com o que eles coletaram nesse ICO, eles estão investindo na plataforma. Entendi. E aí eles puderam até pegar uns caras mais cascudos e os caras viram que a plataforma, do jeito que estava, não ia ficar muito boa. Aí eles refizeram tudo do zero. E aí estão fazendo esse desenvolvimento a partir daí. O token você pode adquirir ainda. Teve lá os preços de pré-ICO que eram mais baratos e tal. Se eu não me engano, era um Ethereum para cada 200 mil
tokens do Arcade City. E só que ela não está listada ainda em nenhuma Exchange? exchange. Sim. E aí, assim, é uma coisa até que eles tem até no blog lá também, ele fala o seguinte: se você quer comprar achando que é o próximo Bitcoin ou especular, não compra. Sim. Porque não é essa a ideia da plataforma. A ideia é que os tokens sejam utilizados dentro da plataforma como meio de pagamento mesmo. Entendi. Então ele tem distribuído alguns tokens até para pessoas que têm ajudado a plataforma de alguma forma. Vai ter uma parte de gamificação das guildas que atingirem certa quantidade de pessoas que estiver trabalhando. Aí ele vai dar uma quantidade de tokens para poder serem distribuídas dentro da guilda para poder estimular a utilização dentro da plataforma. Então, assim, você pode até comprar como forma de investimento, só que os próprios a própria empresa fala assim, não é para especular, é para usar. Você pode comprar, vai ter lá, ainda não tem a carteira, ainda não está pronta ainda. Você cria tem a carteira lá da Ethereum, em que você tem os seus tokens lá guardados. E a ideia é usar isso globalmente. Por exemplo, um exemplo até que eu dei na conferência online que teve de criptomoedas. Imagina você estar indo para um país que você não conhece, não sabe a moeda. Por exemplo, eu recentemente fui para a Colômbia. Sim. E eu fui 2 vezes, né? Aí na segunda vez eu sabia que a cotação do câmbio no aeroporto era muito maior do que perto do hotel. Entendi. E aí na primeira vez que eu fui, eu troquei maior quantidade de dinheiro no aeroporto, me ferrei, depois eu soube que tinha perto do hotel de forma mais fácil. Então, imagina você vai para e eu só precisava de dinheiro para poder pegar um táxi e ir pro hotel. Entendi. Então, Sim. digamos que eu tivesse lá motoristas com o Arcade City usando em Bogotá, antes de eu chegar, eu já procuro o cara lá, alguém, e falo, eu vou chegar na hora tal, e aí eu vou te pagar no token do Arcade City. Beleza. Então, isso até me ajuda a não ter que ficar pensando muito na moeda local para me locomover. Então, sabe uma coisa que eu achei legal, lendo o white paper do Arcade City? Que ele coloca a despesa mensal, assim, ele põe 100% do que o motorista arrecada num mês, e ele informa por um infográfico que de tudo o que o motorista gasta ao longo do mês, 29,2% é o que fica para ele como lucro, como valor líquido que sobra no bolso dele. E que o que o Uber cobra gira em torno de 28,5%. Ou seja, o que o Uber cobra, ele mata praticamente o que ele arrecada. É um negócio absurdo. Se não fosse a cobrança do Uber, ele arrecadaria quase 56%, 57% num mês. Pois é, aí você vê qual o impacto que isso vai ter na renda do cara, né? Vai ser isso porque eu acredito que isso daqui, eu não tenho certeza, se estiver errado você me corrija. Isso deve ser nos Estados Unidos que foi feito esse cálculo, porque no Brasil a gasolina é muito mais cara, o seguro automóvel é muito mais caro, o seguro plano de saúde é muito mais caro, né? Exatamente. A limpeza do veículo é muito mais caro. Isso então, vai achatar ainda mais o que é muito mais. Que fica com o motorista. Então, como você estava lá falando de interferência de governo, essas coisas, essa parte eu achei bem legal. E aí eu queria te perguntar o seguinte, a gente viu aí que o Uber está enfrentando diversos problemas legais e está sendo proibido até em vários países. E a gente viu que o Uber saiu lá da Ásia, né? Foi proibido, se eu não me engano, em uma parte da Ásia, enquanto o Arcade City inaugurou lá, né? Qual que é a questão do Arcade City, da proibição de governo, intervenção em relação ao Arcade City versus o Uber? Quanto o governo pode interferir em cada um? Lá, na verdade, o Uber resolveu sair do mercado. Ele não foi nenhuma proibição do local, não. Eles venderam a operação deles em 8 países lá na Ásia. E aí ficou um vácuo, né? Eles passaram a operação para uma outra empresa em troca de participação nessas empresas.
E aí, no caso, o Arcade City entrou como uma opção para essas pessoas, assim, mais de um dia para o outro, sei lá, acho que já tem umas 200 mil pessoas usando o Arcade City lá. Errado, eu falei Ásia, mas se eu não me engano foi a União Europeia que entrou com alguma regulamentação pesada em cima do Uber, eu acho que foi lá. Ah, tá. Pode ter alguns países criando algumas regulações locais, exatamente para proteger a forma hoje que é do serviço público local, né? Mas o arrecadar mais dinheiro, né? Traduzindo. Porque como é que eles vão ter controle do que no Arcade City eles fazem? Porque, por exemplo, no táxi, não sei se eles fazem isso, mas checar quanto que rodou de quilômetros ali, ou qual foi o valor que eles venderam, para efeitos de pagamento de impostos. Eu não sei como é que funciona no táxi você consegue mensurar tudo por causa do taxímetro. Ele registra tudo. Uhum. Então, aí eles querem, até que no Brasil, querem que as empresas criem um sistema tipo taxímetro dentro das plataformas para poder acompanhar isso. Então, hoje o Arcade City, na verdade, não vai ter a empresa local, vão ser as pessoas que vão estar utilizando. Então, algumas regulações as pessoas vão poder ter que seguir, né, se relacionar ao carro e tal, porque se elas forem paradas por uma fiscalização local, elas podem ter o carro retido, enfim, tem essas coisas. Mas com relação às regulações que são da empresa, eles não vão poder fazer, né? Não vão poder proibir o Arcade City de trabalhar, de atuar num país, porque ela não tem um escritório local. Uhum. Ô, meu camarada, antes da gente prosseguir com esse papo, eu tenho até uma pergunta muito interessante para te fazer depois disso. Vamos puxar o barco pro próximo intervalo? Vamos. Então sim, gente, foi um prazer inenarrável. Até daqui a alguns instantes. Tchau, tchau. Valeu. Você já ouviu falar da RTM? É uma plataforma P2P conectada a mais de 500 bancos em 40 países que permite operar em vários pares de criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, Zcash, entre muitas outras. Compre e venda criptomoedas e resgate seus lucros diretamente em sua conta bancária. Acesse rtm.io. A Walltime é a primeira corretora de bitcoins do Brasil a oferecer atendimento personalizado 24 horas por dia. Além de praticar uma das melhores taxas, possui uma das plataformas mais seguras e estáveis do mercado. Acesse a Walltime através do site walltime.info. Renato, pergunta que eu tenho para te fazer. Por que a gente entrou nessa questão do táxi, do controle sobre quilômetros rodados, corridas feitas, o preço praticado e tudo mais? É engraçado que não só o Uber ele trabalha por fora, como também táxi faz isso. A última vez que eu usei um táxi no Rio de Janeiro, o cara também falou, desliga aqui o taxímetro, eu faço para você por um outro preço. Eu acho isso fantástico. A corrida ia dar uns 30 conto. Eu falei, cara, eu tenho 20 na mão. Ele, eu aceito. Desligou lá, como se ele tivesse ido pra casa, né? Uhum. Pra prefeitura ele foi pra casa e desligou, tudo bem. Uhum. Mas ainda assim, quando você tá trabalhando com taxímetro aberto ou com Uber ligado, o Estado tem como ter um controle sobre o que você tá fazendo. Eu não tenho dúvida que o Uber, que ele já é um concorrente direto dos táxis, ele já tem essa questão legal que no Brasil, hora quer proibir, hora não quer proibir, hora quer regulamentar, hora não quer regulamentar. Pro Arcade City, como você acha que o governo conseguiria fazer isso dentro de uma plataforma completamente descentralizada em que nem a própria plataforma tem esse controle? Foi mais ou menos minha pergunta. Como ele vai fazer isso? Você acha que isso não vai encrencar mais ainda, mais do que o Uber, para o Arcade City entrar no Brasil? A plataforma ela não vai ter isso. Ela vai dar essa liberdade das pessoas fazerem o trabalho de forma independente, sem reportar para uma empresa. Uhum. Mas eu acho que um dos maiores riscos de hoje do Uber atuar no Brasil são ações trabalhistas. Uhum. Então tem algumas coisas até rolando no Congresso querendo, mas foi até barrada no final do ano passado, mas que isso pode voltar a qualquer momento, que são pessoas alegando que algum vínculo empregatício com o Uber, né? Verdade. E as outras plataformas. Isso.
E aí isso cria um risco regulatório enorme e as empresas podem simplesmente sair do Brasil por conta disso. Porque eles não vão começar a receber um monte de ações judiciais que vão... eu acredito que esse seja um maior risco hoje do que realmente a população tem reagido em prol da utilização dessas plataformas. Eu acho pouco provável que os governos criem muitas barreiras de utilização dessas plataformas. Eu acho que é um caminho meio que sem volta. Até porque o Arcade City é só um aplicativo, né? Não é assim, não é algo que você tem uma empresa física local, sem Exatamente. A empresa não está cobrando nada assim, do usuário. Ela não está recolhendo, ela não tem como colher imposto no local, porque ela não é ela que está prestando serviço. O Uber, ele... Entendi. É isso que me preocupa para você trazer um serviço desse tipo para o Brasil. Porque parece que tudo que não coleta imposto é praticamente Satanás entrando na porta da tua casa pro governo. É um troço assustador. Vai ficar a cargo de cada usuário prestar os seus devidos ganhos, né? Ganhos para a Receita Federal local. Então, assim, como a plataforma não é ela que cobra do usuário, né, do cliente, é a responsabilidade do motorista, assim como é o táxi. Você segue as regras, cada um segue as regras da Receita. Né? Sim. É a regra igual para todo mundo. Isso aí. Do país. Ou não, né? Deveria ser, né? Deveria ser, é o mais correto. Não que algum de nós três aqui fale, pô, a gente ama pra caralho pagar imposto, não. Mas é que a gente gosta de não ser preso, né? Não correr risco de cadeia. E realmente aqui o imposto dá muito retorno, eu fico feliz. Exatamente. Se realmente a gente tivesse os serviços, né, vê-se o retorno do que a gente paga, beleza, mas não tem. Além da gente pagar os impostos todos, eu ainda tenho que pagar minha educação, saúde e tudo. Não, e é aquilo. O governo vai falar assim, mas não pode liberar o Arcade City no Brasil. Por quê? Porque não tem como cobrar imposto. Porra, e os 50% de imposto que cobra em gasolina? E a cacetada de imposto que você cobra, que o Estado cobra, pra o cara comprar o veículo dele. Não tem as mesmas vantagens para taxista, né? Pra ele montar um seguro. Que compra com desconto. Ele já paga imposto em cima de produtos e serviços de uma forma tão grosseira. Pra que você vai tributar táxi, por exemplo? Eu acho que é aquele mesmo pensamento de você não pode regulamentar software. Né? Você não vai pegar o código do Bitcoin e regulamentar o código do Bitcoin, porque não tem como, mas os intermediários têm, mas o Arcade City não tem intermediário, é isso que tá. Por exemplo... porque o caso do Bitcoin é um pouco mais enjoado, né, cara? Porque, assim, você não consegue regulamentar a internet. Internet é uma tecnologia, pô, ela corre livre e solta, é uma anarquia digital, não tem como você fugir disso. Mas o Bitcoin, aquilo até que eu falei no outro episódio, ele é mais do que uma tecnologia. Ele é uma tecnologia e um ativo financeiro. Ele não é apenas como se fosse uma extensão da internet, uma coisa do tipo. Ele é um ativo financeiro. Então a gente não tem que entender só o Bitcoin como um ativo financeiro, uma tecnologia, e também como uma tecnologia baseada no ativo financeiro. Complica um pouco a coisa do diálogo. O Bitcoin... No Arcade City, eu não vejo isso. O Bitcoin é o ativo financeiro e o blockchain é a tecnologia, né? A gente... Isso, ele não é uma coisa só. É muito simplório você falar, não pode regulamentar nada do Bitcoin porque ele é uma tecnologia. Ele mas não só. Ele é muito mais que isso. Mas como as pessoas usam... Ele por si só é só uma tecnologia. Mas como as pessoas usam ele, é que aí transforma ele num instrumento... de ser um ativo, um instrumento de especulação. É meramente por causa do uso, mas como tá no white paper dele, ele teoricamente é só uma tecnologia. Né? Porque tipo assim, você não usa a internet para comprar nada. Você usa a internet como meio para pagar. O Bitcoin você usa ele como um meio de pagamento, porque se ele não servir como meio de pagamento, o Bitcoin é inútil. Exatamente. Ele é completamente inútil. E eu acho que é mais provável que o governo tente bloquear alguma coisa relacionada ao token do Arcade City do que realmente a plataforma em si. Porque você vai poder utilizar os tokens fora do mercado de transporte, né? Você não necessariamente é obrigado a utilizar o token somente quando você for andar dentro de um carro que
vai ser do Arcade City. Você vai poder utilizar isso para pagar qualquer coisa, para transferir dinheiro entre pessoas. Então, Isso é legal. Uma coisa que a gente achava que as pessoas que usam Bitcoin, que usam criptomoedas, elas vão se interessar pelo Arcade City. Ok. Mas só que o universo de pessoas que não conhecem o Bitcoin, mas conhecem o Uber, é muito maior. Então, tem muita gente conhecendo o Bitcoin e criptomoedas por causa do Arcade City. É um caminho contrário, curioso, que eu tenho notado da galera que tem começado a conhecer o Arcade City e nunca tinha ouvido falar em criptomoedas e passou a se interessar, achou legal. Então, a utilização do token talvez gere, dependendo do volume que a gente conseguir alcançar aqui no Brasil, pode gerar como primeiro uma dor de cabeça, né? Porque o governo vai querer saber para onde que tá rolando uma moeda paralela aqui, porque hoje a gente não tem um volume de transação de Bitcoin em comércio muito implementado. Então pode ser, e tomara que aconteça, que o token do Arcade City seja mais amplamente utilizado até do que o Bitcoin. Eu faria isso, assim, se eu fosse usar aqui na minha cidade, eu deixaria uns tokens reservados. Quando eu fosse pagar minha corrida, eu pagaria nos tokens. Olha, eu acho que se fosse o Jansen, cara, ele montava um capistão e era caju. Não é pra tanto, mas... Quase. Não é pra tanto. Não, assim, a possibilidade que tem essa plataforma, ela é tão grande, cara, que me surpreendo. Eu tô em contato com um rapaz, um youtuber americano, que ele tem um projeto de ajudar o pessoal na fronteira da Venezuela com a Colômbia. Os parentes dele são da Venezuela e muita gente está fugindo da Venezuela indo para a Colômbia e está tendo dificuldade de utilizar a moeda porque a inflação é absurda. E aí o que a pessoa... Nossa, a Colômbia tá sofrendo com essa imigração. Então, ali na fronteira tá bem complicado, assim, das pessoas serem remuneradas, porque ela ganha hoje e amanhã não vale mais nada. Então, ele tá ajudando as localidades lá a utilizarem uma criptomoeda, se não me engano, acho que é Dash que ele tá usando agora. Mas eu tô conversando com ele para ver se a gente, além de levar o Arcade City para lá como serviço, também levar a moeda como uma oportunidade de utilização de forma massiva. Então, a gente vai estar ajudando um povo que está sofrendo absurdamente por causa da inflação, por causa do governo, a ter pelo menos uma certa segurança financeira dos seus ativos, Sim. Né? Porque o que as criptomoedas estão fazendo no mundo, né? Com a Venezuela, com o Zimbábue também. Assim, o Bitcoin salvou famílias e famílias no Zimbábue. Sim. E assim, esse rapaz, ele tem até um vídeo na internet que ele troca $100 na fronteira e sai com uma sacola gigante de dinheiro local que fica inviável poder transportar aquilo ali na rua. Então, assim, além de ser uma forma de se proteger contra a inflação absurda, ainda vai poder ajudar as pessoas a terem uma renda lá no local, né? Eu tô achando tudo isso tão fantástico que todo dia eu trabalho nisso, né? Em divulgar cada vez mais aí o Bitcoin e as criptos pelo Brasil. E sempre que eu posso, que eu entro em táxi, eu peguei um táxi uma vez lá em São Paulo, quando eu tava até lá, tava com o Rafael, pessoal. Caro, hein? É bem caro. E aí eu comentei com o cara, você não conhece o Arcade City e tal, eu expliquei a proposta, e o cara disse, vou me cadastrar hoje, e achou bem interessante. E aí sempre que eu posso eu tô divulgando o Arcade City, até mesmo para quem trabalha com o Uber, que eu acho que vai ser bem melhor que o Uber, e vai ganhar uma adesão em massa no futuro. E outro caso que você estava comentando aí sobre esses países, que eu vi um uso massivo do Arcade City já, foi nas Filipinas. Inclusive, que é onde, se eu não me engano, o desenvolvedor mora, não é isso? Eu não sei se tem um desenvolvedor lá, mas é onde teve uma adesão absurda, porque lá também eles têm Uber, tipo Uber de moto, né? E aí teve um problema de regulação lá e a adesão foi gigantesca. Quando você olha um mapa da cidade de Jakarta,
Cara, você não consegue nem ver nada direito. É um monte de moto, carrinhos, assim, um emaranhado. Muito bom. É até curioso. Então, assim, imagina se não tivesse isso. Assim, o Arquericil, ele também ele apareceu como uma opção também para as cidades que o Uber desiste de trabalhar. Então, imagina, do dia para noite, milhares de pessoas perderam sua forma de trabalho, o seu trabalho. Assim, porque uma empresa decidiu lá nos Estados Unidos não trabalhar mais lá naquela cidade. Então, Isso aconteceu na própria cidade de Austin, que o Uber decidiu sair de um dia para o outro. O Uber e uma outra empresa lá. O Lyft decidiu sair por causa de uma regulação lá que eles não concordavam. De um dia para a noite, 10 mil pessoas perderam o emprego. E as pessoas que usam o serviço não tinham também com quem chamar. O serviço de táxi na cidade é muito precário. E aí começou uma doideira de pessoas parando outras na rua, pedindo para poder fazer transporte, enfim, foi um caos. E os caras se organizaram através do Facebook, nem tinha o aplicativo Arquericil ainda. Eles até usam até hoje ainda o Facebook lá. Eu vi que eles pediam as corridas pelo grupo. A pessoa senta no grupo, cara, preciso ir pro lugar tal. Aí os caras vão botando lá o contato, o carro, a disponibilidade e faz as corridas. Então, assim... Legal. No vácuo que o Uber tá deixando, as pessoas estão procurando o Arquericil para poder dar continuidade, né? Porque... no fim do dia é o que eles retornam de dinheiro para as famílias, né? E o táxi tradicional nessa história aí ficou onde? Os táxis continuaram trabalhando lá da forma deles, só que a galera não gosta do serviço de táxi lá. Então, acho que o Uber ainda não voltou para lá, não tem ainda essa informação. Mas eles estão trabalhando lá e, inclusive, o pessoal, os melhores motoristas, eles hoje ganham 3 vezes mais do que eles ganhavam pelo Uber. Legal. Porque eles conseguem ter uma carteira de clientes, eles cobram o valor que eles acham que deve cobrar. Então, foi muito melhor para quem está utilizando. A gente vai até trazer aí nos próximos episódios a experiência que o Rodrigo, lá do Dash Dinheiro Digital, está tendo. Ele está na Venezuela. E a gente vai trazer nos próximos episódios essa experiência. Ele vai falar um pouco pra gente como é que foi lá. Porque lá a adesão de cripto está massivamente forte. Tá muito boa. A cripto lá tá sendo muito difundida. Inclusive pelo próprio governo lá. A Petro. Eles difundem o scam, mas assim, tem também iniciativas como universidades que ensinam a você Bitcoin, a outras moedas, e em paralelo a Petro. Eu acho muito bom. E a gente vai trazer o Rodrigo para falar sobre isso, a experiência dele na Venezuela. É complicado porque lá tá proibido. Eles proíbem, né? A utilização e até a mineração. Uhum. Isso, verdade. Eles aprenderam máquinas lá do pessoal. É porque a energia elétrica ela é subsidiada, né? Então fica mais barato minerar, mas é uma coisa que tem salvado muitas famílias. Uhum. Bom, então é isso, Renato. Você tem mais alguma coisa para acrescentar aí pra gente? Bom, nosso recado, aliás, a gente queria que você deixasse seu recado aí pro público aí que acompanha o Bitcast e ama esses assuntos de criptomoedas, descentralização, blockchain. Qual é o seu recado para a comunidade aí? Olha, esse é um projeto que eu me encantei desde o primeiro momento que eu conheci, que eu entendi a forma que eles trabalham e as possibilidades de liberdade que ele pode dar para as pessoas poderem trabalhar, poderem gerar renda para as suas famílias, sem ter que pagar um alto custo para uma empresa para poder trabalhar. Isso é bem gratificante de a gente poder estar difundindo essa ferramenta, essa possibilidade de trabalho mesmo, né, de desenvolvimento local. Imagina aí cidades no interior do Brasil que não é interessante para o Uber fazer investimento de marketing, fazer escritório, seja lá o que for. Então é bem gratificante a gente poder estar participando desse iniciozinho aí de uma coisa que pode se tornar bastante grande e ajudar muitas pessoas. Então eu sou muito adepto de qualquer ferramenta, qualquer inovação que traga liberdade e empoderamento das pessoas. Entendi, muito bom mesmo. Jansen, para puxarmos o barco, antes que a minha internet dê o ar de sua graça novamente, você quer fazer alguma consideração final?
Quero convidar. Quero que na verdade, que o próprio Renato deixe aqui os links, né? A gente vai adicionar na descrição, mas que ele deixe aí os caminhos, o que a pessoa pode procurar na internet ou aplicativo para poder começar. Quais são os links, Renato? Bom, pode baixar o Arcade City no Google Play ou no Apple Store. Temos aí no Brasil o Arcade City Brasil no Facebook. Pode entrar lá, falar comigo, Renato Quintanilha, pode procurar no Facebook, que a gente vai trocando ideia, vendo como é que vocês podem acompanhar como é que está o avanço do projeto no Brasil. Tem a página do arcade.city, que também é a página da empresa global, e esses são os contatos. Fantástico, cara. Fico à disposição. Gente, aí. É um prazer, como eu sempre falo, é o meu bordão clássico, né? Sem esse bordão, o podcast não poderia ser fechado. Se eu não tivesse aqui, a responsabilidade seria, obviamente, do Sr. Jansen, né? Gente, foi um prazer inenarrável, um prazer incomensurável, um prazer indizível estar com todos vocês hoje nesse bate-papo sensacional sobre Arcade City com o Sr. Renato Quintanilha. Abraço a todos e até a próxima edição dessa bagaça. Valeu, tchau, tchau. Obrigado pelo espaço. Um abraço. Valeu, Falou, Renato. meu querido. Tchau, tchau.